partir de agora, na Santana FM, Momento Vida Leve e Saudável, com a apresentação da especialista em análise corporal e comportamental, Lourdes Maria. Porque você merece ser feliz. Bom dia para esse primeira terça-feira do ano, né? Dia 2 de janeiro, então estamos num ano iniciando. Bom dia, Mauro. Bom dia. E aí, como é que foi de virada de ano? Dormindo. Você tá preenchendo o horário dos outros que estão de férias, né? Então, quando dá o horário de dormir, tem que dormir, isso é verdade. Então, o que eu vou falar hoje? O que deve ter acontecido na sua infância ou na sua adolescência, ou qual a crença que foi lhe colocado para que você hoje, como adulto, não consegue evoluir? O que aconteceu com você? E nesse segundo bloco, eu vou falar sobre o livro Em Mim Basta, é Sanches William. Eu vou falar um pouquinho também sobre essas crenças que colocaram, como é isso. Dependendo de como foi o seu desenvolvimento na infância, na adolescência, muitos fatos podem ter influenciado significativamente na formação da personalidade dos seus traços de caracteres. Também as crenças que você ouviu negativamente podem ter te marcado como sujeito na vida. Quais são, então, os que mais se conhecem? São os traumas, nos ambientes familiares, expectativas excessivas, às vezes dos próprios pais com relação aos filhos, bullying ou rejeição, modelos de comportamento e crenças limitantes. Então vamos falar um pouquinho de cada uma para ter um entendimento maior. Então algumas vivências que você viveu na sua infância, então fizeram com que você tivesse esse peso e podem ter impactado na sua autoestima, na sua autoconfiança e na capacidade de evoluir, podendo ter colocado alguns efeitos no sentido colateral e que possam estar atrapalhando você. Então, os traumas, experiências traumáticas, principalmente discussões, abusos, descuidos, negligências, eventos impactantes, podem ter deixado cicatrizes emocionais que afetam a confiança e o desenvolvimento de você como adulto hoje. Ambientes familiares, relações familiares, disfunções, falta de apoios emocional, conflitos frequentes entre adultos ou conflito entre pais, podem ter criado um ambiente que dificulta o crescimento seu, que dificultou o seu crescimento como criança e adolescente e que hoje, como adulto, podem estar travando a sua vida. Expectativas excessivas, pressões excessivas dos pais ou dos cuidadores para atender a padrões muito altos podem gerar insegurança e o medo de não ser bom o suficiente. Ali entra muitas vezes a própria profissão dos pais. E quando os pais têm uma profissão, eles às vezes até fazem com que esses filhos tenham essa vontade de ter essas experiências profissionais e que nem sempre tem a ver com a expectativa. E aí a pressão psicológica em cima dessa criança adolescente acaba gerando um certo problema na vida adulta dela. Bullying ou rejeições. Ter presenciado observações e comportamentos negativos ou autodestrutivos em figuras próximas, como pais, avós e parentes, que são significativas e podem ter te colocado a padrões de comportamentos similares hoje. Tem também as crenças limitantes, mensagens negativas repetidas sobre capacidades pessoais, como, por exemplo, você nunca vai conseguir, ou você não é o bom o suficiente, você é muito burro para chegar lá. Podem criar crenças limitantes e perigosas que talvez hoje estejam não permitindo evoluir você como adulto. O método inovador e eficaz da análise a partir dos seus traços de personalidade
Nesse olhar para dentro de você, consegue perceber. Você ter consciência desses elementos é o primeiro passo para superar desafios e desenvolver uma mentalidade mais positiva sobre você. A terapia é a chave para desvendar esses achados. Como uma radiografia que vai detectar os achados dentro do corpo de uma pessoa, a análise corporal, com essa sensação de que tem a métrica, ou seja, o seu corpo tem os traços que fazem com que sua mente seja o que ela é a partir dos seus traços corporais. Então, te fazem entender esse autoconhecimento, as práticas do autocuidado com essa ferramenta valiosa nesse processo da análise corporal. Então, a lógica da vida tem essas possibilidades de mudanças para uma vida muito mais leve e muito mais cuidadosa. Então, o que quer dizer isso? Que nós temos sim muitas travas e muitas situações, tanto de adolescente como criança, e crenças principalmente, e isso é muito difícil. De você ter, eu lembro de uma situação, desde criança, que eu convivia, onde os pais de um menino sempre diziam, você é muito burro para fazer isso, você é muito ruim para fazer isso, você não vai chegar lá, você não vai ser bom o suficiente, E eu lembro que já adolescente eu pensava assim, por que falar tanto? Né? A minha casa também tinha muitos nomes não tão legais, mas esse caso eu via de fora para dentro de um outro ambiente. E mais tarde esse garoto se envolve com drogas, se envolve com isso, mas também esses achados dele, né? Essas crenças limitantes dele, faziam com que até notas ele não conseguia tirar, porque a criança vai começar a estudar, já pensa que ela é burra, ela é isso, é aquilo, não vai chegar lá, ela não vai ser alguém na vida, ela não vai crescer na vida. Então ela já vem com essas crenças limitantes e que às vezes podem atrapalhar sucessivamente um ser humano adulto na sua forma de ser, estar e sentir. Então vamos lá ouvir música agora. Momento Vida Leve e Saudável. O que você merece ser feliz. Então vamos para esse segundo momento que eu falei antes, que eu ia falar sobre o livro Em Mim Basta, do Sanchez, William. Fala o seguinte: crença é uma repetição que constrói um aprendizado e esse aprendizado se transforma em inconsciente de tal forma que pensamos mais naquilo, ou seja, ele se torna tão inconsciente que nós não paramos de pensar. Automatizamos um comportamento e simplesmente fazemos tal coisa porque repetimos muitas vezes a mesma situação. Se lhe disserem, faça isso, e você não conseguir interromper um ciclo, não se culpe. Você não está errado e não sou eu que estou aqui para fazê-lo sentir-se pior. Mas é preciso rever tudo o que aprendeu com seus pais e entender como você foi repetindo as experiências que o conduziram aonde você está hoje. Segundo Sanchez, ele não está dizendo que ensinar é errado. Isso nunca quer dizer que não aprendemos com os pais. Pelo contrário, aprendemos muitos com nossos pais e de uma forma muito mais correta do que muitas vezes pela vida fora. Aprendemos muito, mas devemos ter também a nossa própria construção e reconstruir aquilo que possa ser importante da nossa forma. Segue Sanchez. Nossos pais e a escola fazem com que internalizamos uma voz crítica que vai virando nossa e começamos a nos ver daquela maneira, sem nos descobrir aquilo e nem atender o que é nosso. Se observarmos nossa história pessoal, vamos entender que são padrões de comportamento que se repetem. Começamos a observar que
podemos interromper aquele ciclo e construir novos comportamentos. Isso pode levar tempo, porque é a construção de um novo aprendizado. E aqui eu abro um parênteses pelo seguinte: a análise corporal é esse comportamento, ou seja, fazer análise comportamental, que são essas 2 horas iniciais, onde eu faço a análise e te dou a devolutiva, é esse aprendizado de 2 horas e que você não vai conseguir atender tudo isso, como a maioria das pessoas falaram. É muita informação para começar a colocar cada coisa no seu lugar. Então, a análise corporal é isso que ele está falando. E isso pode levar tempo para a construção de um novo aprendizado. E aí, para isso, depois vem as aulas que você vai ouvir pelo seu celular. E depois tem mais o reforço. Se você precisar de mais sessões terapêuticas, aí você tem a noção do que você precisa. Então, ele deixa claro ali sobre a importância de construir um novo aprendizado na sua vida. Segue Sanches. Mesmo tendo consciência de que é uma crença que o limita, mudar é construir um novo aprendizado. E isso leva tempo, porque você precisa viver novas experiências que não reafirmam aquilo que você tinha construído como base nas suas crenças com seus pais, com sua escola ou com quem você tivesse. Então, lembrando de novo, essas crenças, desde que elas não te invadem negativamente, tipo, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, você não é ninguém, você não nem sonha assim, esse sonho não é para você, esse sonho é inatingível. Essas crenças, elas machucam, elas destroem. Mas tem algumas crenças no sentido, cuide, lembre de que nem tudo é possível, não dá para pular num precipício, não dá para atravessar a rua sem olhar que tá vindo o carro, não dá para ficar acelerando o carro por aí, não dá para fazer muita coisa, que também são crenças que foram colocadas em você, mas são crenças positivamente sendo colocadas, de uma forma com que você consegue achar características e ir construindo o seu novo mundo. Então, eu no meu consultório também é assim. Não dá para pular etapas, precisa ver desde a sua infância, da sua adolescência, o que vem acontecendo ali, para que você possa ter uma vida mais leve. E é a partir da análise corporal que eu te explico a respeito do seu funcionamento. E se você for individual, você faz a sua análise e tem o seu individual. Mas se você vier lá no meu consultório como casal, a análise é feita separadamente, tanto para você quanto para o companheiro ou companheira, e depois tem o momento que eu coloco os dois no mesmo momento para falar como cada um tem uma configuração e como funciona cada um, para que esse movimento de casal possa ter um rendimento ou uma base mais sólida e parar com essas coisas que lá no primeiro momento eu coloquei, que você às vezes deixa de ter a qualidade de vida que você tem, as capacidades que você tem. Por quê? Porque você ouviu adultos em ambientes discutindo, e essas pressões que você talvez sofreu, tudo isso podem ser eliminadas ou você pode ir superando. Então, também coloco aqui à disposição o meu número 429-9992-0018, Cline Bem-Estar, no centro de Ponta Grossa, e você pode interagir comigo para fazer sua análise em qualquer lugar do Brasil e desse mundão, porque a videochamada está aí. Momento Vida Leve e Saudável, porque você merece ser feliz. Então, vamos lá, que você tenha realmente 2024 muito repleto de muita paz, muita alegria, muito amor, esperança, saúde, progresso, tudo isso tem a ver. E o que às vezes aparece-me que você não consegue crescer, você não consegue evoluir, e que às vezes tem marcas da sua infância, da sua adolescência, que você pode talvez desenvolver de uma forma mais saudável. Então vamos lá, um feliz 2024 para cada um de vocês.
rádio ouvintes da Rádio Santana, e que sempre esteja aqui esse ano todo, como tiver em 2023, e que seja realmente um ano daquilo que você quer e procura. Mas lembrando, você precisa fazer sua parte, você precisa se ajudar para que Deus possa te apoiar. Não tem como Deus te apoiar se você não estiver fazendo a sua parte. Então, faça a sua parte. Estude, progrida, faça o que você precisa fazer. Faça a sua parte. Te ajude para que Deus possa te apoiar e ter um feliz 2024. Tchau, Mauro. Até terça que vem.